Reformas administrativas que prometem enxugar gastos do setor público comprometem a condição dos servidores. Em Recife, vereadores aprovaram nesta segunda-feira, 21 de julho, a reforma da Previdência, que aumenta a idade mínima para aposentadoria e eleva a alíquota previdenciária. Censura, prisão e perseguição política são características do governo de Bolsonaro. O autoritarismo para manter o controle de quem se coloca contra o seu governo vem sendo evidenciado a cada dia. O Banco Central apresentou dados de melhora do PIB, mas apesar do retorno positivo, os números não traduzem a realidade do país. Fica com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. A ânsia por reformas que prejudicam o trabalhador vai além do governo federal. Além da PEC 32, que precariza órgãos públicos e representa retrocessos para o Estado democrático em âmbito nacional, uma reforma administrativa para a Prefeitura de Recife também está em curso. O projeto de lei do Executivo 25/2020, proposto pelo prefeito Geraldo Júlio, do PSB, junto com o prefeito eleito João Campos, também do PSB, está preocupando os servidores. Entre as polêmicas está a economia de R$ 78,71, com a extinção de cargos comissionados e também a reforma da Previdência, que deverá afetar a aposentadoria de aproximadamente 19 mil servidores. Confira a reportagem de Lucila Bezerra. Nacional. Uma reforma previdenciária municipal proposta pelo prefeito do Recife, João Campos, foi aprovada na Câmara dos Vereadores do Recife sem consultar os servidores. A capital pernambucana possuía uma liminar que garantia a não obrigatoriedade da aplicação da reforma previdenciária de 2019, válida até novembro de 2021. O texto municipal não só aplica a reforma nacional, como aprofunda alguns aspectos. Enquanto a alíquota nacional da reforma seria proporcional aos rendimentos, já no município foi estabelecida uma alíquota de 14% para todos os servidores, bem como aumenta o tempo de contribuição para homens e mulheres em 4 e 6 anos, respectivamente. Andréia Batista, integrante do Fórum dos Servidores Municipais do Recife, foi uma das servidoras que foi surpreendida com a reforma. Pegou todo mundo de surpresa, né? A gente, enquanto Fórum dos Servidores do Recife, nos reunimos, né? Nossas 26 entidades e associações, e chamamos alguns vereadores para conversar da base da oposição e também da base aliada do governo, que é a maioria, né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu barrar essa atrocidade. Inconformada, a categoria se prepara para acionar a Justiça para tentar barrar as alterações do município na reforma da Previdência Nacional, que eles acreditam que é pior para os servidores públicos. É o que afirma o advogado Danilo Dantas. Foi, infelizmente, até pior do que a reforma da Previdência que aconteceu em 2019 e no governo federal. E o impacto é terrível, né, para os servidores que hoje estão, né, na iniciativa pública, e eles vão se aposentar de maneira totalmente diferenciada. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura do Recife, mas até o momento a Prefeitura não respondeu. O professor de História Luiz Carlos de Oliveira e sua esposa, a pedagoga Dirlene Barros de Oliveira, foram impedidos de tomar a segunda dose da Covid-19 em um quartel do Corpo de Bombeiros, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por estarem vestindo camisetas com o manifesto contra o governo de Bolsonaro. Casos assim têm se repetido por todo o Brasil. Além da censura, prisões e perseguições contra ativistas estão acontecendo recorrentemente. O caso de Rodrigo Pilha é um dos exemplos dessa perseguição política. Sobre isso, a repórter Nayata Awani nos conta mais. Trilhos do Brasil. O ativista Rodrigo Pilha, preso desde março por protestar em Brasília com uma faixa chamando Bolsonaro de genocida, foi solto no último dia 9. O caso de Pilha se soma a outras prisões consideradas por analistas
como perseguições políticas. Érico Grassi é irmão de Pilha. Ele comenta o autoritarismo expresso nas perseguições do presidente contra os ativistas. O Rodrigo agora cumpre em regime aberto, porém continua ainda privado de se manifestar, de dar entrevistas, né? E por isso eu tô aqui passando com a situação. Então é isso, tem sido dias muito difíceis para a família, mas passamos mais um capítulo, mais uma vitória alcançada, mas a gente quer a liberdade plena do Rodrigo Pilha, para que ele possa vir aqui e contar as barbaridades e o que é esse sistema medieval carcerário do nosso Brasil, infelizmente. Caso semelhante também ocorreu em Porto Alegre, em que uma mulher foi detida durante a motociata de Bolsonaro por protestar contra o presidente. Vai presa por bater panela, o que é isso? O presidente, que não esconde seu saudosismo pela ditadura militar, tem protagonizado em seu governo constantes episódios de censura e perseguições a opositores. Recentemente, um cozinheiro que trabalhava em um hotel que esperava receber Bolsonaro foi preso por escrever nas redes sociais que não gostaria de cozinhar para o presidente. Guilherme Cury, da Frente Brasil Popular do Rio Grande do Sul, comenta que estas ações do governo são heranças da ditadura. Agora é óbvio, né, que Bolsonaro representa toda a herança da ditadura civil-militar brasileira, né? A gente não tem dúvida disso. O Brasil, diferente de outros países sul-americanos, ele não cicatrizou, ele não superou a ditadura militar. Pelo contrário, né? Ele elegeu um representante dela. Bom, e o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Partido Progressistas de Alagoa, segue blindando o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a tramitação dos mais de 120 pedidos de impeachment entregues a ele. Além disso, Lira tem dado espaço a pautas prioritárias do governo federal. Diante do contexto, o governo continua preocupado com interesses particulares. Rude Rafael, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, nos convida a essa reflexão. Confira. Embarque imediato. A campanha Fora Bolsonaro, a Frente Povo Sem Medo, tem se preocupado em não só combater esse presidente, que ele seja retirado urgentemente, né, Arthur Lira, trabalhe e faça com que o Congresso vote um dos mais de 100 pedidos de impeachment, mas a gente também precisa ter um governo que se preocupe com os reais problemas da sociedade brasileira hoje, né? A fome, o desemprego, né? A falta de perspectiva do povo brasileiro hoje e um governo que não está à altura desses desafios, né? A gente precisa de vacina no braço e comida no prato e, mais do que nunca, de Fora Bolsonaro. Então é por isso que a campanha Fora Bolsonaro, a Frente Povo Sem Medo, quer urgentemente a saída desse governo, que tem se mostrado cada vez mais um perigo para todo mundo que pense diferente. Analistas do mercado financeiro elevaram a estimativa média de inflação deste ano. Com a projeção, constatou-se um crescimento de 5,26% do Produto Interno Bruto, mais conhecido como PIB, e que mede o desenvolvimento econômico brasileiro. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 12, pelo Banco Central. Mas apesar de serem positivos, a realidade do país não traduz essa melhora. O repórter Afonso Bezerra conversou com a Ana Cristina de Oliveira, economista que aponta os reais efeitos do aumento do PIB para a população brasileira. Entrevista Central. Na edição de hoje, nós estamos recebendo a economista Ana Cristina. Ela vai comentar com a gente sobre os novos dados do PIB na economia brasileira. Ana, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Ana, o governo Bolsonaro, em especial o ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou os dados recentes do PIB. Podemos considerar que é um resultado realmente positivo? Não existe algo que seja essencialmente bom ou ruim para a economia. Vai ser sempre bom para um certo grupo e ruim para um outro grupo. Então, comemorar o crescimento do PIB do Brasil, a gente tem que perceber de onde que vem esse crescimento, né? E a quem favoreceu. Se a gente observar, como eu disse, que foi puxado pelo crescimento do setor agropecuário, a gente tem que perguntar quem são essas pessoas, quem são essas empresas que fazem parte desse setor.
Então, é esse setor, são essas empresas que são as beneficiadas. Então, elas sim estão comemorando. Mas todo o resto da população brasileira que não faz parte, que não ganha com esse setor agropecuário, não acho que deveria estar comemorando. Não significa assim, um crescimento tão bom e não significa algo de fato concreto, positivo na vida do trabalhador e da trabalhadora. Ana, queria que você descrevesse para a gente, nesse contexto atual da nossa economia, quem está se beneficiando e concentrando os bons resultados desse PIB. Recentemente saiu uma lista da Forbes Brasil que ela coloca uma lista das maiores empresas agropecuárias no Brasil. E as empresas que eu citei no artigo, a Cargill e a Bunge Alimentos, elas fazem parte das 10 maiores. Mas a gente pode colocar também a tão conhecida JBS, a Ambev, que ela também faz parte do setor agro, porque ela também produz cevada para a produção das suas cervejas. E também a Marfrig, que é a maior empresa de exportação do setor bovino e ovino no Brasil. E essa Cargill e a Bunge Alimentos, às vezes a gente vê esse nome e a gente não sabe muito bem a que associar. Mas ela produz tanto para exportação quanto para produção interna. E nós consumimos os seus produtos através das marcas tão conhecidas de óleo, margarina, como a Soia, Salada, a Primor, e também aqueles produtos de tomate, como Pomarola, Elefante, Extra Tomato, etc. Ana, quais seriam então esses indicadores que conseguiriam projetar com mais precisão a atual situação da nossa economia e também da classe trabalhadora? A gente sempre ouve falar do PIB e do PIB per capita. Eles são sempre os que mais aparecem nos noticiários para medir, para mensurar, para falar sobre a saúde econômica de um país. Só que eles não conseguem medir muitas coisas. E um exemplo delas é a concentração fundiária e a concentração de rendas. E aí existe um índice muito utilizado, que é o índice de Gini. Esse índice ele é medido de 0 a 1. Quando o índice ele está mais próximo de 0, significa que mais igualmente a renda está distribuída naquele local. E quanto mais próximo de 1, mais desigualmente a renda está distribuída. No Brasil, a IBGE divulgou o índice de Gini, e ele está de 0,674, ou seja, ele está mais próximo de 1 e ele cresceu em relação a 2020. O Censo Agropecuário do Brasil, ele também usa esse mesmo índice, a fórmula de calcular, para poder medir a concentração fundiária. E aí, o último censo agropecuário que foi feito, o valor desse índice de Gini da concentração fundiária era de 0,854. Ou seja, ele está muito próximo de 1. Isso significa que existe uma alta concentração de terras no Brasil. Hoje é o Dia Mundial do Rock. A data foi criada no início dos anos 90, quando rádios paulistanas difundiram a ideia para seus ouvintes. Fazendo jus às comemorações desse dia 13 de julho, a Parada Cultural traz uma banda mineira que oferece uma mistura musical entre punk rock, latinidades e ska. Está lançando um single no próximo dia 16. Vamos conferir. Parada Cultural. Aqui é Bruno Moreno, Daniel Melo. Nós somos o Leopardo de BH. O nosso som é o ska, punk rock. Nós temos influências aí da música latina, do punk inglês, da música jamaicana, da música brasileira, do rock nacional dos anos 80, do indie rock. A gente está fazendo o lançamento do nosso novo EP, o Mundo Selvagem EP, desde março, e agora na sexta-feira já vai lançar o último single, Dia do Caos em Belo Horizonte. Convido todos vocês a conhecer o Leopardo nas nossas redes sociais. E somos pela ciência, pela vacina para todos, pela luta operária, pela luta campesina, contra qualquer forma de discriminação. Muito obrigada, meninos. Bom, Central do Brasil vai ficando por aqui, mas antes de encerrar o programa, eu gostaria de te lembrar que também estamos nas redes sociais. Curta o nosso conteúdo, comenta e compartilha. Eu te espero aqui amanhã. Até lá. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.